Você acha que conhece a história completa do Corinthians? O time do povo que nasceu da paixão de 5 operários. Mas e se eu te dissesse que a história do nosso clube é mais profunda, mais emocionante, mais cheia de reviravoltas do que qualquer filme? Uma saga de luta, glória e sofrimento que moldou a alma de milhões de torcedores. E se o mistério por trás do nosso DNA, que nos faz cantar na derrota e chorar na vitória, for revelado em apenas 10 minutos, uma jornada que vai do campinho de terra batida aos palcos mais gloriosos do mundo, mostrando a força que o Corinthians sempre teve, a força da sua torcida, a força da fiel, porque a história do Corinthians é uma história de superação, de luta, e a nossa paixão é a prova definitiva de que somos maiores que tudo, que a força da nossa torcida é a nossa maior arma, a nossa maior glória, a nossa maior paixão. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na alma do Corinthians para provar, com cada capítulo da nossa história, que o Corinthians é maior que tudo. Que a nossa história, a nossa fé, a nossa garra são a nossa maior herança, o nosso maior presente, o nosso maior poder. Aquela paixão inabalável que a gente vê na arquibancada, que a gente sente em cada canto, é o que faz o Corinthians ser o que é. O time do povo, o clube da nação, o time que vive a paixão mais louca do futebol. E é isso que vamos te mostrar. A história do Corinthians começou em 1910, na esquina de ruas de um bairro operário de São Paulo, quando 5 amigos se uniram por amor ao esporte e decidiram fundar um time que fosse de todos, que fosse do povo, um time que representasse a luta e a garra do trabalhador brasileiro. O nome Corinthians foi uma homenagem a um time de futebol amador inglês, o Corinthians Football Club, que fazia uma turnê pelo Brasil na época. E o nome pegou a paixão, cresceu e o time se tornou a cara do seu povo, a cara de sua nação. Os primeiros anos foram de lutas, de conquistas, de superação. O Corinthians se destacou, se tornou o time do povo, e o clube se tornou um símbolo de resistência, um símbolo de paixão, um símbolo de luta, um símbolo de vitória. Mas a história do Corinthians também é uma história de dor, de sofrimento, de derrotas. E a década de 50 foi a mais difícil. O Corinthians passou por um jejum de títulos que durou 23 anos. O jejum que moldou a nossa alma, que nos fez o que nós somos. O bando de loucos. Aquele período de dor, de sofrimento, de angústia, foi o que nos fez únicos no futebol. O que nos fez ter uma paixão incondicional, uma lealdade inabalável, a certeza de que a gente sempre vai dar a volta por cima, que a gente sempre vai lutar, que a gente sempre vai vencer. E a história nos mostra que a glória do Corinthians sempre retorna depois do choro. E o jejum de 23 anos foi o nosso maior teste, o nosso maior desafio, o nosso maior momento de superação, a prova de que a gente é o maior time do mundo. A invasão de 76, por exemplo, foi um movimento que mostrou ao mundo a nossa paixão, a nossa força. Mais de 70 mil torcedores foram ao Rio de Janeiro para um jogo decisivo. Um movimento que foi considerado o maior da história do futebol. O movimento que mudou a história do Corinthians. Eles foram a prova de que a nossa torcida não é apenas um grupo de pessoas, mas sim uma força da natureza, uma avalanche que não pode ser parada, que não pode ser contida por nada nem ninguém, nem mesmo por nós. E a glória veio em 1977, com o gol de Basílio. Corinthians finalmente se tornou campeão paulista e o grito de "é campeão" ecoou por todo o país, o grito de libertação, o grito de vitória, o grito de superação. E se a invasão de 76 for o sinal da maior festa que está por vir, e se esse silêncio estiver nos preparando para algo que nós nunca vimos antes em nossa história, para algo que irá marcar para sempre a nossa vida. Em 1982, o Corinthians se tornou a primeira democracia do futebol. Liderados por Sócrates, os jogadores passaram a tomar todas as decisões do clube, desde contratações até o cardápio das refeições. Foi um movimento de luta, de resistência, de união. A democracia corintiana foi a prova de que o Corinthians é maior que tudo,
que a nossa história, a nossa fé, a nossa garra são a nossa maior herança, o nosso maior presente, o nosso maior poder. E a história do Corinthians continuou a ser escrita com títulos, vitórias e glórias. Em 1990, o Corinthians se tornou campeão brasileiro pela primeira vez. A prova de que a nossa paixão, a nossa história, a nossa garra são a nossa maior arma, a nossa maior glória. Em 2000, o Corinthians se tornou o primeiro campeão mundial de clubes reconhecido pela FIFA e o grito de "é campeão" ecoou por todo mundo. O grito de vitória, o grito de superação, o grito que a Fiel merecia. Aquele título foi a prova de que a nossa paixão é maior que qualquer lógica, que a força da nossa torcida é a nossa maior arma, a nossa maior glória, a nossa maior paixão. E o mais importante de tudo, o Corinthians de 2000 nos deu a certeza de que a gente sempre vai dar a volta por cima, que a gente sempre vai ser o maior, que a gente sempre vai ser campeão. A história do Corinthians continuou com títulos, vitórias e glórias. Em 2012, o Corinthians se tornou campeão da Libertadores pela primeira vez. A prova de que a nossa paixão, a nossa história, a nossa garra são a nossa maior arma, a nossa maior glória. O título de 2012 foi a consagração da nossa lealdade, a prova de que a gente nunca desistiu, nunca parou de lutar, nunca perdeu a fé, a prova de que a nossa paixão é maior que qualquer coisa, maior que qualquer dúvida. E a glória veio novamente em 2012. O Corinthians se tornou campeão mundial de clubes pela segunda vez. E o grito de "é campeão" ecoou por todo mundo. O grito de vitória, o grito de superação, o grito que a Fiel merecia. Aquele título foi a prova de que a nossa paixão é maior que qualquer lógica, que a força da nossa torcida é a nossa maior arma, a nossa maior glória, a nossa maior paixão. E se essa história te fez sentir a emoção de ser Corinthians, já deixou o seu like. Isso fortalece nossa comunidade de torcedores e ajuda a mensagem de coragem do Timão a alcançar mais pessoas. E assim, a nossa história fica ainda mais forte. A história do Corinthians continuou com títulos, vitórias e glórias. Em 2015, o Corinthians se tornou campeão brasileiro pela sexta vez. A prova de que a nossa paixão, a nossa história, a nossa garra são a nossa maior arma, a nossa maior glória e o mais importante de tudo. O Corinthians de 2015 nos deu a certeza de que a gente sempre vai dar a volta por cima, que a gente sempre vai ser o maior, que a gente sempre vai ser campeão. E a história do Corinthians continuou com títulos, vitórias e glórias. Em 2017, o Corinthians se tornou campeão brasileiro pela sétima vez. A prova de que a nossa paixão, a nossa história, a nossa garra são a nossa maior arma, a nossa maior glória. E o mais importante de tudo, o Corinthians de 2017 nos deu a certeza de que a gente sempre vai dar a volta por cima, que a gente sempre vai ser o maior, que a gente sempre vai ser campeão. E o nosso roteiro é sempre o mesmo: dor, sofrimento, luta e no final, a glória. É a nossa sina, o nosso destino, a nossa maior promessa. E nós, fiéis, estamos prontos para viver isso mais uma vez, para vivenciar mais uma vez a nossa história, a nossa vida, porque o Corinthians não se explica, se vive. E você, fiel, é parte fundamental desta história. E se você sentiu que a glória do Corinthians está voltando, se esta história te fez sentir a emoção de ser fiel, inscreva-se e compartilhe para que mais fiel saiba do que somos feitos e que a força do bando de loucos continue a guiar nossos passos, nossa história, porque a nossa vitória está a caminho e nada, nem ninguém vai nos impedir de alcançá-la, de vivenciá-la, de celebrá-la, porque nós nascemos para ser campeões. E você, fiel, é parte fundamental desta história. E a sua fé, a sua paixão, a sua loucura é o que nos faz ser que nós somos o bando de loucos, o maior time do mundo, o maior time de todos os tempos. E se o silêncio do Pacaembu for o sinal da maior festa que está por vir,
E se esse silêncio estiver nos preparando para algo que nós nunca vimos antes em nossa história, para algo que irá marcar para sempre a nossa vida? E se a derrota que você viveu for a semente da próxima vitória? E se a dor que você sentiu for o combustível para a maior conquista da nossa história? E se tudo estiver acontecendo exatamente como deveria, nós corintianos sabemos que a vitória é apenas uma questão de tempo e que a lealdade é o que nos move e nos empurra para frente, nos faz acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita, e nos faz ir além dos nossos limites. E se a crise for apenas um teste, uma forma de separar os verdadeiros fiéis dos que apenas torcem? E se a glória for a nossa recompensa por passarmos neste teste, por mostrarmos que a nossa paixão é inabalável? A resposta está na nossa história, na forma como nos levantamos depois de cada queda, na força que tiramos da união de todos nós e na certeza de que a gente sempre vai dar a volta por cima. A invasão de 76 foi um movimento que mostrou ao mundo a nossa paixão. Foi um movimento que mostrou ao mundo a força do nosso povo, a força do nosso time, a força da nossa nação. Foi a prova de que a nossa torcida não é apenas um grupo de pessoas, mas sim uma força da natureza, uma avalanche que não pode ser parada, que não pode ser contida por nada, nem ninguém, nem mesmo por nós. E é essa mesma força que está se preparando para a próxima grande vitória. A mesma energia que nos fez campeões em outras épocas nos fará campeões novamente, não tenha dúvida, porque a nossa história não mente. A mística do Pacaembu, do Parque São Jorge, do nosso Cetomografia computadorizada. De tudo que envolve o Corinthians, essa mística não morre. Ela apenas dorme e acorda quando a gente mais precisa. Ela está sempre lá, nos protegendo, nos guiando. E se ela estiver acordando agora, neste exato momento, se estiver se preparando para nos guiar rumo à glória, rumo ao topo, rumo à vitória que tanto esperamos, que tanto sonhamos em ter em nossa vida. E se o momento de escuridão for apenas um momento para que a gente valorize ainda mais a glória que está para vir, para que a gente celebre ainda mais a vitória que está por vir, para que a gente seja ainda mais grato. Nós somos um bando de loucos e é essa loucura que nos faz especiais, que nos faz diferentes de todos os outros times, que nos faz campeões, que nos torna o que nós somos, um time de guerreiros, de lutadores. Porque nós não jogamos apenas por um resultado, nós jogamos por uma história, por uma paixão, por uma fé, por uma crença que nos une e nos fortalece, por uma crença que nos faz ir além dos nossos limites. E se essa fé for o sinal mais forte de todos? O sinal de que a glória está voltando. O sinal de que a nossa paixão é inabalável. O sinal de que nós sempre vamos dar a volta por cima. A fé de que, no final das contas, o Corinthians sempre vence, sempre se levanta, sempre volta ao topo. Essa é a nossa maior herança, o nosso maior presente, a nossa maior arma, a nossa maior força. Essa é a nossa maior herança, o nosso maior presente, a nossa maior arma, a nossa maior força-fé de que a gente sempre vai dar a volta por cima e que a gente sempre vai ser o melhor, o maior. A gente não precisa de jogadores caros, de estádios modernos. A gente precisa apenas da nossa fé, da nossa paixão, da nossa loucura, da nossa garra, da nossa força de vontade. E com isso, a gente conquista o mundo. A gente conquista qualquer coisa que a gente queira conquistar. Porque a força do nosso povo é inabalável e a nossa paixão é a maior de todas as paixões.